Nosso programa de hoje é com o Juca Kfouri. É uma figura muito conhecida para quem acompanha esportes. É talvez um do. Não vou dizer que é o mais importante, porque ele vai achar que ele é muito tímido, vai dizer que não é verdade, mas certamente é um dos mais importantes jornalistas esportivos do país. E, além disso, tem matérias muito importantes também em outras áreas. A gente vai tratar de uma delas logo no início aqui da nossa conversa. Mas o Juca, ele tem uma biografia interessante, a gente vai ver bastante dela aqui. Eu vou poupá-los da lista de prêmios que ele ganhou, porque vai tomar tempo demais. E eu queria começar por uma história que o pessoal da minha idade e da idade do Juca, eu acho que o Juca é até mais velho que eu, deve se lembrar. São aquelas cartilhazinhas que o Carlos Zéfiro produzia e que eram vendidas durante 2 décadas, foram vendidas no jornaleiro de forma escondida. Eram histórias em quadrinhos pornô, num tempo que atravessou a ditadura, inclusive, e que havia uma repressão grande sobre isso. Teve gente até presa para dizer quem era o Carlos Zéfiro, que era um pseudônimo de um desenhista, um funcionário público, um Barnabé, que fazia umas revistinhas em formato de um quarto de ofício e conseguia uma distribuição impressionante por muitas cidades do Brasil inteiro. A garotada, os adolescentes, iam aos jornaleiros e pediam pelo catecismo, que era o nome em código dessas revistinhas, que é revistinha de sacanagem, desenhadas, que não eram vendidas na maior parte das vezes, eram alugadas. O adolescente alugava, levava para casa, fazia o uso que quisesse fazer dela e depois devolvia. Então, uma mesma revistinha ficava de mão em mão. E esse pseudônimo de Carlos Zéfiro sempre ficou um grande mistério. E foi uma matéria do Juca na Playboy, que ele era diretor da Playboy, que desvendou esse mistério. Então vamos começar por isso, porque certamente é algo que o pessoal mais jovem não conhece, mas eu tenho certeza que o pessoal da idade do Juca e da minha idade andou pegando essas revistinhas e levando para o banheiro também. Juca, a bola está contigo. Muito bem, Cid. Primeiro vamos fazer aqui um esclarecimento para quem nos vê, que eu era menino ainda, comprava os catecismos de Carlos Zéfiro nas bancas de jornal em São Paulo, escondidos dentro do almanaque do tio Patinhas, do Capitão Marvel e tal, porque era mais ou menos como se fosse maconha. Você tinha que comprar escondido, que nem os pipoqueiros vendiam maconha, né, no saquinho de pipoca. As revistinhas do Carlos Zéfiro, os catecismos, eram vendidos dentro de revistas infantis. Almanaques, do tio Patinhas. Isso. Pato Donald, Bolinha, Luluzinha, essa coisa. Mas eu era menino, com 14, 15 anos, e comprava esses catecismos, e o Cid, bem mais velho do que eu, já estava aprontando, entendeu? Sequestrando embaixador, fazendo o diabo a quatro. Né? Era assim, mais ou menos como o Zéfiro era meu ídolo, embora eu não soubesse exatamente quem é que estava fazendo os sequestros. Não sabíamos os nomes dos sequestradores, dos guerrilheiros, dos que lutavam pela democracia no Brasil. Muito bem, isto posto, eu assumo a revista Playboy em 1991, vindo de 16 anos, de 12 anos de direção da revista Placar, e na revista Placar eu havia, de alguma maneira, imposto uma linha de jornalismo investigativo nas matérias sobre esporte no Brasil. Placar denunciou a existência de quadrilhas que manipulavam resultados da loteria esportiva, chamada máfia da loteria esportiva, foi um grande escândalo em 1982, desvendou um caso cabeludo de doping do extraordinário jogador de futebol Mário Sérgio Pontes de Paiva, infelizmente falecido naquele acidente do voo da Chapecoense, já como comentarista
de televisão. E quando eu cheguei e denunciávamos as falcatruas do Ricardo Teixeira, do João Avelange, as, as inúmeras quadrilhas que tomaram conta das federações estaduais, nada disso mudou muito de lá para cá, diga-se de passagem. Mas quando eu cheguei em Playboy, a primeira coisa que me veio à cabeça, o que era Playboy? Né? Primeiro, eu assumi Playboy porque o diretor de Playboy, Mário Escobar de Andrade, aos 46 anos, teve um infarto fulminante e morreu. O sonho do Mário era que trabalhássemos juntos. E aí a direção da Abril me chamou e disse, olha, vamos realizar o sonho do Mário sem o Mário. E você vai assumir Playboy. Foi um susto para mim. Não era exatamente uma coisa que estava nos meus planos. Minha filha, então, pré-adolescente, achou horroroso que o pai dela fosse dirigir revista de mulher pelada, né? Mas era o que tínhamos. E eu fui. E me ocorreu isso. O que tem nesse mundo de Playboy que é desconhecido? E logo me veio a identidade de Carlos Zéfiro. Ninguém sabia quem era Carlos Zéfiro. Ele ficou anos incógnito. Anos. Havia teses universitárias que explicavam, que chamava de catecismo porque ele teria sido um seminarista que, para se vingar dos padres, ele fugiu do seminário e começou a produzir revistas eróticas. Aparecendo, inclusive, impostores, né? Cara, sim, apareceram impostores. E aí, uma outra versão dizia que a referência a Zéfiro era uma ligação com a mitologia grega, com Eros, o deus do amor. Enfim, tinha uma porção de explicações. De gente muito séria. Muito séria. Sérgio Augusto entre eles. Bom, e eu tateando, sem saber qual seria o fio da meada, dessas coisas, como dizia Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nem o picolé. Me aparece lá em Playboy o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Moacir Cisne, que dava aula exatamente de história em quadrinhos na Universidade do Rio de Janeiro, para propor que Playboy patrocinasse a sessão de quadrinhos eróticos de uma exposição de história em quadrinhos que haveria no Centro Cultural Banco do Brasil. Cid, se não é no Centro Cultural Banco do Brasil, é em um outro centro cultural que no começo da década de 90 tinha aí no Rio, não sei se tem ainda, que era muito popular. Eu não sei exatamente, eu me confundo, eu estou tentando lembrar o nome e não estou conseguindo. Mas ou era nesse Centro Cultural Banco do Brasil, ou num outro semelhante. E eu falei, claro que sim, tem tudo a ver. Playboy publicava cartoons, a última página de Playboy era um cartoon erótico produzido por um cartunista argentino. Vamos fazer. Mas aí viram-me para ele do nada, Cid, falo, professor, e o Carlos Zéfiro? Ele olha para mim e diz, ô Juca, o Carlos Zéfiro é a obsessão da minha vida. Eu há anos procuro saber quem é o Carlos Zéfiro, acho que já cheguei muito perto, mas o mais perto que eu cheguei não me leva adiante. Eu falei, é mesmo? O que é o mais perto que você chegou? Ele diz, é o cara que distribuía no Rio de Janeiro os catecismos de Carlos Zéfiro. Eu falei, quem é esse cara? Ele falou, tem um sebo ali na Lapa, perto dos Arcos da Lapa. É uma figura feliniana, chamada de O Gordo. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com ele. Eu falei assim, Juca, vá, mas não te entusiasmo, porque ele é absolutamente um túmulo. Eu já tentei, já tive ideia. Em que ano foi isso? Em que ano 91. Foi isso? 1991. Então não tinha mais ditadura. Porque durante a ditadura Nada.
chegaram a prender gente para descobrir quem era O o gordo, Carlos. inclusive. Este gordo, inclusive, foi preso. O Zéfiro, não. Que ele nem na cadeia entregou quem era o Zéfiro. Eu fui procurar o gordo. Eu trabalhava também na TV Globo nessa época. Fazia comentários esportivos no Jornal da Globo e comentava jogos de futebol na TV Globo. Então, digamos, eu tinha uma fuça conhecida nacionalmente. Vou ao sebo desta figura, vejo o gordo encostado no balcão, realmente uma figura feliniana, ele devia pesar uns 160 quilos, mas não o procuro. Vou ver, finjo interesse por livros. E vou ali numa sessão onde tinha revistas, manchetes esportivas antigas e tal. E ele vem se aproximando de mim com uma bengala, andando lentamente, e me reconhece, falou: "Ô, seu Juca, que honra tê-lo aqui." E eu digo: "Ah, muito obrigado." Falei: "O que te traz aqui? Literatura esportiva?" E eu falo para ele: "Não. Na verdade, o que me traz aqui foi uma indicação feita pelo professor Moacir Cisne, porque eu estou atrás da identidade do Carlos Zé." Ele pôs a mão na cabeça, todo histriônico, falou: "Em hipótese alguma, não conte comigo para isso. Você sabe o que é irmão de Ele sangue?" tinha, de alguma forma, ser o distribuidor dos catecismos? Não, né? Não, na hora de cara, mas era público que ele tinha sido distribuidor, tá? Isso não era segredo. Mas ele me diz: "Você sabe o que é irmão de sangue?" Eu digo: "Suponho que sim." Ele falou assim: "Não, eu sou irmão de sangue dele, como os Cheyennes faziam, pulso aberto, sangue no sangue. Então não há hipótese de eu te contar. Desista, você não vai descobrir. Um dia, se souberem quem ele foi, não será nem por mim nem por ele. Ambos teremos morrido e alguém da família pode ser que conte." A Aí eu família falei: dele sabia disso, não? Ou, de alguma "Calma, você forma? vai ver." A família sabia. Eu viro-me para ele e digo: "Muitíssimo obrigado, seu Gordo. Muitíssimo obrigado." Ele disse: "Por quê?" "Pelo menos já me deu uma pista, ele está vivo. Isso me alimenta." Ele ri e falou: "Não, vivo ele está, mas não vai te adiantar nada." Muito bem. Eis que, dias depois, o Moacir Cisne me telefona e fala: "Juca, tem um cartunista baiano se, se apresentando como Carlos Zéfiro para mim. Eu não tenho certeza. Vamos almoçar com ele?" "Vamos." Pego um avião, vou para o Rio. Nunca me esqueço. Fomos ao Antiquários. O cara tomou um porre, era um baiano, belíssimo ilustrador e cartunista, trabalhava na Rio Gráfica Editora, tinha feito a Bíblia Ilustrada, tá? Tinha trabalhado com Samuel Weiner e tinha ajudado o verdadeiro Carlos Zéfiro, coisa que eu só vinha a saber depois, em alguns catecismos. E tinha feito uma campanha para governador na Bahia, usando os traços do Zéfiro para aquele, meu Deus do céu, agora também me fugiu o nome, foi governador, brigou com, lutou nas eleições com a CM, era um governador honestíssimo do MDB, O esqueci Valdir o nome. Pires? Valdir Valdir? Pires. Valdir Pires. Fez a campanha de Valdir Pires com traços de Zéfiro. E levou tudo isso para o almoço. E eu vi. Falei: "Pô." Só que Agora, ele aí, fez um traço do Zéfiro, mas uma temática que não era, naturalmente, do Zéfiro, né? obviamente, obviamente. Só que ele enviou dinheiro. Ele disse que ele tinha que fazer uma operação de catarata e que ele só aceitaria me dar um depoimento se nós pagássemos. E eu disse a ele que a editora Abril não pagava entrevista, não pagava reportagem. Estava fora de cogitação.
Ele tomou um porre, eu acabei pondo ele e o Cisne num táxi, ele dormindo, o Cisne foi levá-lo para casa, eu fui para o aeroporto, mas no caminho do aeroporto me ocorreu passar pelo Gordo. Fui lá no sebo dele e falei assim, olha aqui, doutor. Mais rapidamente do que você imaginava, descobri quem é o Zéfiro. Só que ele quer dinheiro para fazer uma operação e eu não vou dar um tostão para ele. Essa história vai continuar oculta. Ele falou, é mesmo? Ele precisa fazer uma operação? Rapaz, não sabia disso. Tudo bem. E você não vai publicar nada? Eu falei assim, não, eu não vou publicar nada. Eu vou pensar, pelo menos, eventualmente, dar uma nota. Dizer, já descobri quem é o Zéfiro, e contar a história que ele pediu dinheiro e tal, parará. Mas não sei, vou pensar. Eu tô, tchau, 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 vou pegar o avião. Tô na porta saindo do sebo. Ele, Juca, vem cá. Vem cá. Juca, não dê essa nota. Esse cara que você está dizendo que se apresentou como Zéfiro, eu sei bem quem é. Ele não é o Zéfiro. Ele se faz do Zéfiro. Ele tem porquê. Porque ele tem material para se apresentar como tal, mas eu posso lhe garantir que não é. E eu estou te dizendo isso para te preservar. Você, antes de mais nada, antes de dirigir Playboy, você é um jornalista esportivo de credibilidade e tal, não se exponha que vai ser barriga. E eu falo para ele, muito obrigado, Gordo, muito obrigado. Quer dizer, eu venho aqui, você não me dá nenhuma dica, a não ser que ele está vivo, eu acho que descobri, você diz para mim que eu não descobri coisa nenhuma, que esse cara vai me enganar, que ainda pode me desmoralizar, quer dizer, me mete um medo adicional. Você é um cara de ótimo caráter, muito obrigado, me ajuda muito. Aí ele ri e fala, não, eu já te disse, eu não vou te falar quem é. Eu falei, pô, mas você não podia me dar uma pista além dele ser vivo? Ele falou, eu vou te dar uma pista, Juca, mas também vai ser absolutamente inútil para você. Ele é parceiro desconhecido numa grande música, que é um sucesso nacional há muitos anos, com um grande compositor brasileiro. E um dos sambas que está sempre entre os 10 maiores sambas brasileiros. Exatamente. A Flor e o Espinho. Tira o seu sorriso do caminho. Que eu quero passar com a minha dor. Nelson Cavaquinho é quem? Muito bem. Para azar do Gordo, para sorte minha irmã, que infelizmente faleceu agora em julho passado, era uma extraordinária pesquisadora de música popular brasileira. Tinha um site magnífico chamado Discos do Brasil, que todos os músicos brasileiros reverenciam, porque com fichas de todas as gravações, do baterista ao flautista, ao violinista, com tudo. Enfim, é um trabalho de... Foi tudo agora, o acervo todinho foi para a Unicamp, vai ter lá uma sala, Maria Luísa Kfouri, com todo o material dela. E eu a chamava de Mana. Eu vou à casa dela e digo, Mana, me ajuda. Dá-se isso assim, assim, assado. Ela fala, irmão, naquele tempo, anos 40, 50, o compositor vendia música por um cálice de conhaque, por uma cachaça. Tem diversos, Juca, é impossível dizer para você. Descobri diversos. São raríssimos os Noel Rosa, os Ari Barroso, os Nelson Cavaquinho, os que não tenham parceiros, ou que nem de fato foram parceiros, assinaram música com eles só porque pagaram uma cachaça. Eu falo, Mena, tá bom, mas faz uma coisa. Me pega 10 nomes desse com a letra A. Eu falo assim, Juca, esse é um trabalho de louco, é procurar palha num... Mas por que letra A? Né? Por que letra A? Ué, a primeira letra do alfabeto. Ah, tá. Ela me deu. Engraçado. Eu sou um cara interrompendo. Ela me deu.
Ela me Eu deu. não. E aí, Diga. Cid, eu fui lá vendo. Afonso, não sei o que, blá, 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 blá. Alcides Caminha, tinha lá um nome. E nas minhas andanças em São Paulo, eu tinha conhecido o cara que distribuía o Zéfiro em São Paulo. E ele me disse que não sabia, não fazia ideia de quem era o autor, mas porque ele conversava com uma parente do autor, uma tal Maria Caminha. Falei, porra, é muita coincidência. Alcides Peraí, Caminha, deixa eu Maria te interromper Caminha. aqui numa coisa, Juca, que na verdade a Flor e o Espinho é de três compositores. Eu conheço bastante, eu me interesso muito por samba, por música, toco mal violão, mas me arrisco. O parceiro conhecido do Nelson Cavaquinho nesse, não é o Alcides Caminha, é o Guilherme de Brito. Exatamente, É, exatamente, né? exatamente. Mas, Cid, só, acho que só a minha irmã, que eu estou te dizendo, fazia um trabalho de artesã com cada gravação para ter o trio, e não apenas os dois, como a música ficou conhecida. Tá? Aí eu fui a esse distribuidor, peguei o telefone desta caminha com ele, telefonei para ela. Morava no Rio, no bairro de Anchieta. Tá? E digo para ela: olha, aqui quem está falando é o jornalista fulano de tal. Eu estou fazendo uma reportagem sobre parceiros de grandes músicas que nunca foram devidamente homenageados. Estou vendo aqui que tem um parente seu. Ela disse, claro, Alcides, meu irmão. Fez com o Nelson Cavaquinho duas músicas. E eu digo, pois é, eu queria entrevistá-lo. Ah, então o senhor venha para cá, eu levo, ele mora um quarteirão e meio da minha casa. Eu vou, ela me leva, chego numa casa pobre, humilde, toca a campainha, vem uma Porque o senhora. Alcides era o que se chamava antigamente de Barnabé, né? Funcionário público de baixa qualificação e que, enfim, ia sobrevivendo. Dizem, inclusive, de que uma das razões por que ele se manteve incógnito era o medo da demissão no serviço público. Exatamente, Né? exatamente, Cid. Exatamente. Vem a dona Nazaré, mulher dele. Eu me apresento com a mesma conversa do que tinha falado com a irmã dele. Ela me manda entrar e aparece um senhorzinho magrinho, com um jeito mais assim santificado que você possa imaginar. Eu digo, não é possível que seja esse. Né? Começa a conversar com ele sobre Nelson Cavaquinho. De repente ele levanta, me chama para o quarto dele, diz, deixa eu te mostrar as fotos que eu tenho na mesinha de cabeceira com o Nelson. Sentamos na cama, ele está começando a procurar as fotos numa gaveta cheia de fotografias, e eu vejo que do outro lado, no pé da cama, tinha um armário desses armários de aço inoxidável fiel, cheio de pastas, cor-de-rosa e azul, cor-de-rosa e azul. Você sabe que a minha origem na editora Abril foi no departamento de documentação e pesquisa, que tinha exatamente essas Sei. pastas. Eu levanto e enfio a mão numa das pastas e tiro um anúncio, uma página, era um anúncio de lingerie. Da fotos, da manchete, da Cruzeiro, não sei de qual revista. Ele dá um salto na cama. Não mexa aí! Eu digo, calma, senhor Cid, qual é o problema? Você é muito impertinente, como é que você vai mexer nas coisas sem pedir autorização? Falei, senhor Alcides, é que eu trabalhei com isso na editora Abril, então fiquei curioso para saber o que o senhor tem aí. Ele disse, não, eu devia pôr daqui para fora, porque é um absurdo que você tenha mexido. Eu sento na cama com ele, calma, senhor Alcides, calma. Vamos continuar a falar de Nelson Cavaquinho. Ele me mostra umas fotos do Nelson Cavaquinho. Diz que Nelson Cavaquinho o ensinou a tomar conhaque. Tá?
E, de repente, eu falo baixinho para ele, seu Alcides, e o Zéfiro. Ele olha para mim, dá outro berro e fala: não quero falar de Zéfiro, eu estava estranhando muito, não sei o quê. Você faz favor, ponha-se daqui para fora. Seu Alcides, mas por que, seu Alcides? Mas porque ele não é da sua conta, eu sou funcionário público aposentado, o Estatuto do Funcionalismo Público diz que o funcionário público pego em escândalo e tal é sumariamente demitido por justa causa, eu vou perder minha aposentadoria. Seu Alcides, a ditadura acabou há anos, seu Alcides. O senhor vai ser homenageado, seu Alcides. O senhor vai ser reconhecido. E de mais a mais, tem A gente essa querendo. altura, você já estava de barato que ele era o Zéfiro, né? A essa Não altura. tinha dúvida nenhuma que ele era o Zéfiro. Na hora que eu peguei a coisa de lingerie, eu falei, é claro que é o Zéfiro. Né? Aí falei para ele, de mais a mais, tem gente, tem charlatão querendo roubar a sua identidade. Quem? Eu falei, fulano de tal. Fulano de tal, eu não quero, ele já morreu. Tinha engabelado o Jaguar. O Jaguar era diretor de um jornal em Niterói e publicou na última página Descobrimos o Zéfiro, como se fosse esse baiano. Tá? Muito bem. Aí eu insisto. A dona Nazaré vem ouvir o que nós estávamos discutindo. Aí ela vira para mim e fala assim: meu filho, não adianta. Não adianta, ele é um teimoso, a família toda já disse para ele que ele tinha que. Nós temos 5 filhos ou 7 filhos. Então, olha, você quer um conselho? Procura o Gil, nosso filho, que talvez seja o único que um dia possa convencê-lo. O Gil era diretor de recursos humanos de uma empresa multinacional em Campo Grande. Eu procuro, ele me diz: Juca, você tem toda a razão. Já falamos para ele, papai, você precisa ser reconhecido e tal. Papai, ele continua com esse medo. Eu já disse para ele que a aposentadoria dele eu pago em triplo, e que ninguém vai tomar a aposentadoria dele, mas não tem jeito, não tem jeito. Aí ele me dá a ideia e fala: Juca, faz o seguinte, escreva, escreva. Escreva aquilo que você já tem dele, com o Nelson Cavaquinho, das gargantas que ele contou, do mulherio, da vizinhança, que ele passou todas, que a mulher dele, que a minha mãe é uma santa. Ele falou isso tudo para você? Ele falou. Então, escreva, volte com a matéria escrita. Quem sabe ele lendo, ele se comove e se convence. Tá bom. Cid, nunca vou me esquecer. Eu escrevi, eram 12 páginas de Playboy, naquele tempo do Pestap, que você conheceu. Pega uma pasta com as 12 páginas, né, em papel, cartolina grande, papapá, tudo pestapado, textos, ilustrações e tal. Põe debaixo do braço, toma a ponte aérea. Domingo, vou à casa deles em Anchieta. Chego em Anchieta. Estavam vendo o Fantástico. Chego, a casa está lotada na mesa da sala de jantar, com todos os filhos, noras, netos, eu com a matéria, e falo, entrego para o Gil e digo, leia. Aí Celso diz, não, você lê. Tá bom. Começo a ler. Nunca me esqueço, a cada intervalo do Fantástico tinha um plim-plim, e eu lendo. Carlos Zéfiro vive e passa bem. E aí conto toda a peripécia para chegar nele. Quando eu estou terminando, Cid, eu ouço como se alguém tivesse resfriado ou chorando. Acabo de ler. Olho, seu Alcides, levanta, Dona Nazaré está em prantos e ele bate palma. A família inteira aplaude. Eu digo sempre isso, é a única matéria que eu fiz na minha vida que recebeu aplausos de pé. Entendeu? E aí, publica-se, se não me engano, em outubro de 91. Em novembro de 91, ele dá uma entrevista no Jô Soares. Em dezembro de 91, ele vira o padrinho da
exposição de quadrinhos eróticos do Centro Cultural. É convidado para ser paraninfo da turma de comunicação da UFRJ. Em fevereiro ele morre. Mas antes disso, não sei se foi antes ou depois, mas ele deu mote também para a capa de um disco da Marisa Monte, né? Barulhinho. Calma! Não, Isso foi depois que ele já morreu? Cid, dessa história eu sei tudo, Cid. Eu sei, por isso que eu estou te perguntando. Pô. Acho que 2 anos depois, um prefeito do Rio, se não me engano, o César Maia, cria as lonas culturais. A Marisa Monte tinha lançado um CD com desenhos do Zéfiro na capa. A secretária de Cultura do Rio, cujo nome eu não vou me lembrar, convida a Marisa Monte e a mim para sermos padrinhos da lona cultural Carlos Zéfiro em Anchieta, que é inaugurada com a nossa presença e com a velha guarda. Qual é a escola de samba da Portela? Da Portela, não foi? Da Portela. E inauguramos essa com a família toda presente. Ele já estava morto. Essa história eu acho uma delícia, entre outras coisas, pelo seguinte, Cid, porque desmistifica muito a ideia de que o tal do jornalismo investigativo, todo jornalismo é investigativo, é feito para ferrar alguém. Pode ser feito para enaltecer alguém, como foi o caso. Entendeu? Não, essa história... Sim. Não, eu digo que o pessoal mais jovem não tem ideia da popularidade desses livrinhos. Vendia feito água. Vendia feito água. E o que mais me chamava a atenção é que vendia em várias capitais. Isso. Como é que ele fazia essa distribuição? Eu digo, cacete, como é que é? Porque era um negócio impressionante. E muito, claro que não eram todas as bancas de jornal, mas de muitas bancas, as principais bancas do Rio de Janeiro, imagino que de São Paulo também, você chegava e pedia e te davam. Tinha lá. Tinha até alguém que disse que o Carlos Zé ensinou nossos avós a trepar. Então, mas é isso. É isso, mas ele é fartamente responsável pela formação sexual, educação sexual de pelo menos 2 gerações de brasileiros. Sem dúvida. Sem dúvida. E depois, depois que tudo veio à luz e eu volto a conversar com o Gordo, daí o Gordo me conta histórias do quanto ele passou com a polícia, com DOPS, com o Diaba 4, né, o quanto eles foram perseguidos e o quanto quiseram... Ele gordo, mas ninguém sabia do Alcides. Ninguém sabia do Alcides. E virou uma peça de teatro feita por um grupo do Paraná, que eu fui assistir a estreia, que foi no Rio de Janeiro, a família todinha presente, e foi das sensações mais estranhas da minha vida, ver um ator fazendo o papel do Juca. Mas essa é a grande história. E você sabe que o Silvio Tendler fez um documentário sobre o Zéfiro. Não sabia. Sim, tem um documentário sobre o Zéfiro, que eu sou entrevistado e tudo. Um documentário muito legal. Deve estar no YouTube. Quem quiser ver, que veja. Agora, não, Juca, como essa série é uma série sobre o aniversário 60 anos do golpe militar e daí sobre a ditadura, eu queria que você falasse um pouco agora, como comentarista, a ditadura e a hipocrisia. Porque é um negócio impressionante essa coisa do... E na época existiam ainda uns baralhos com mulher nua. Sim. Era uma coisa impressionante. E um período que eu não estava preso, não no DOI-CODE, mas no DOPS, em que em outras celas havia presos comuns, não bandidos, ladrões, eram policiais que não podiam ficar junto com os comuns e tal. E tinha um policial que na cela dele tinha uma coisa que ele achava o máximo, que era um baralho com mulher nua. E como ele me prezava muito, ele me convidou para uma noite qualquer ir para a cela dele e jogar esse baralho, que ele achava o máximo, essa coisa. Ele também tinha uísque, tinha outras coisas. Eu disse, não posso tomar teu uísque, porque
tem mais presos políticos aqui, a gente divide as coisas, eu não posso tomar uísque junto com vocês, não. Mas vem jogar então o baralho e tal. Eles achavam o máximo. Mas o Carlos Zéfiro dava de 10-0 nesses baralhos de mulher nua. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, Era um é negócio. gozado se interpretar o seguinte: quer dizer, primeiro, né, a ditadura censurava o sexo. Ora, a precursora da Playboy na editora Abril só podia publicar um seio. Não podia publicar Um, dois seios. Um seio. Só um seio. As mulheres todas era como se elas tivessem uma deficiência. Só um peito só. Uma nádega. Você imagina que coisa ridícula. Quer dizer, era tão ridículo, bom, que eu acho que quem nos vê sabe que o jornal Estado de São Paulo publicava, no lugar das notícias censuradas, poemas do Camões, dos Lusíadas. O Jornal da Tarde, que era o irmãozinho do Estadão, publicava receitas de bolo. Né? E a revista de sexo brasileira não podia publicar mulher com dois peitos, nem com duas nádegas, era só com um peito e com uma nádega. E o Zéfiro, diga-se de passagem, o traço do Zéfiro não era exatamente uma coisa sofisticada, e se você mas espremesse... comunicava muito. Comunicava, Também não era sofisticado, mas você comunicava, olhava aquilo ali. comunicava, É, dava tesão, é isso. é, E era profundamente machista, porque a mulher sempre é. que era a pecadora, a vagabunda, né? Era o Era professor assim, comendo a aluna, era um isso, negócio. isso, isso. Mas era que a aluna se Agora, oferecia. ele às vezes também metia a igreja na história. Tinha algumas histórias que envolviam padres Sem é, dúvida, sem é, é, dúvida. comendo Não, isso, fiéis, essa coisa. das coisas que ele me disse mais deliciosas foi isso. Ele dizia assim, eu era muito, como é que é? Eu era muito sacana. Aqui na vizinhança, passei todas, foi o termo que ele usou, não foi comi todas, passei todas. E eu digo, e o senhor tem 5 filhos, eu não sei se são 5 ou 7. Aí ele dizia, porque a Nazaré é uma santa. Entendeu? Enfim, ele é a figuraça, 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 figuraça. Imagina. Enfim, a ditadura se sentia afrontada por este tipo de coisa. E, claro, quanto mais afrontada, mais se distribuía. Não é muito diferente, se você quiser fazer um paralelo, com essa luta de enxugar gelo contra as drogas do mundo. E não é por outro motivo, não é por outra razão que há hoje gente, né, sei lá, como Friedman, que era a favor da liberação das drogas, porque dizia, é a maneira de você parar com o tráfico. Né? Não, sem Com o Zéfiro era isso. Era isso. Era a nossa maconha, a fato de maconha ser da proibido. molecada de Além de 14. que, olha, faz muito tempo que eu não tenho em mãos uma revistinha do Zéfiro, mas da lembrança que tenho, entende? Era um negócio que, para o que se destinava, era de altíssima qualidade. Era de Sim, altíssima sim. qualidade, era muito legal. E aí, quer dizer, é como você disse, quer dizer, provocava, é, é, futucava esse conservadorismo da ditadura que proibia mulher com 2 peitos no Playboy, mas era incapaz de impedir a distribuição das catecismas do Carlos Zéfiro. Quantas cidades? Você tem ideia de Não, eu acho as principais capitais do Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida E nenhuma. essa Belo Horizonte, distribuição Porto como Alegre, era? Recife. Ué, do mesmo jeito que tinha o gordo lá no Rio, tinha aqui em São Paulo Outros gordos, um né? outro, Tem outros gordos. isso, distribuía por ônibus da Cometa. Ia, entendeu? Para as capitais brasileiras. E em cada cidade alguém pegava, né? E vendia dessa maneira. Vendia. Então, veja, era em última análise, né? É outro paralelo, era um incentivo à clandestinidade. Pois é, eu Né? fico pensando, né, que nessa época eu estava fazendo, não em todo esse período dele, mas já eu mais crescidinho, fazendo resistência, luta na clandestinidade contra a ditadura. Eu fico invejando a capacidade de distribuição do Carlos Zéfiro, com as suas revistinhas, que nós não tínhamos nossos jornais clandestinos. Nós não tínhamos. Era Eu impressionante sei. essa coisa. Cid, É, você sabe que quando eu fui preso,
quando eu fui preso, eu trabalhava ainda no DEDOC da Editora Abril. Eu era o Uhum. pesquisador de esportes para a revista Placar. E uma das perguntas mais duras que me fizeram no DOI-CODE foi se era verdade que a gente distribuía os mapas da 4 rodas, os mapas das estradas brasileiras, para os guerrilheiros. Eles estavam convencidos que os levantamentos feitos pela guerrilha se baseavam nos mapas da 4 rodas. Acho que poderiam até utilizar mesmo, né? Mas eram os mapas à mão que se tinha, né? Sim. Não, Agora os e caras depois têm eram. uma paranoia dos caras. Não, e de mais a mais, Cid, eram mapas que eram publicados na revista 4 rodas. Não eram mapas Claro, que eram segredo, né, do arquivo da né? Editora Abril. Né? Mas, enfim, me Bom, trataram como se Juca fosse meu nome de guerra e não Bira, como de fato era. Enfim, fazer o quê? mas o Juca, eu adoraria esticar esse papo, mas essa série é sobre ditadura. Eu queria Sim, fazer umas perguntas claro, diretamente aí. Em 70, aquela seleção maravilhosa, você torceu pelo Brasil? muito. É. Aí é uma história particularíssima. O Cid, eu jamais permiti que a ditadura tomasse de mim aquilo que eu tinha de mais íntimo. Eu fazia ciências sociais, brigava na minha classe, temia que achassem que eu era da polícia, porque eu dizia que ia torcer para o Brasil, que eu não confundia, que eu respeitava o povo brasileiro a ponto de saber que ele não confundiria o Messi com o Tostão, com o Pelé, com o Jairzinho, com o Rivelino, que o Brasil seria campeão do mundo ou não, graças aos jogadores, não ao Médici, e que a história registraria isso. Eu não tinha dúvida nenhuma disso. Eu dizia, a gente já tem tantos medos de que o telefone esteja censurado, medo que tem uma perua veraneio atrás da gente no ônibus, medo de toque campainha depois das 10 horas da noite na casa da gente ou no aparelho. Eu não vou permitir que me roubem o meu amor pelo futebol. Não vou permitir. O Juca, sabe que durante a Copa, eu estava no DOPS, e o DOPS do Rio era diferente do de São Paulo. No São Paulo, o de São Paulo, nesta época, o do Rio não torturava. O de São Paulo torturava. O cara apanhava no exército, depois ia pro DOPS. No Rio, não. Você ia pro DOI-CODE, era moído de tortura e pancada, depois ia fazer depoimento em cartório e se recuperar no DOPS. E lá havia, então, presos variados, políticos, e alguns policiais. Um dos policiais, ele tinha televisão. Bom, ele tinha geladeira, tinha televisão, tinha uísque, tinha o tal barulho de mulher nua, tinha aquela coisa. E ele, por acaso, ele tinha um amigo comum comigo. Que era até um policial bandido, mas que fez judô, Mariel Mariscotti, que inclusive prendeu esse cara, esse escrivão de polícia, que era conhecido como Milton do Pó. Não me pergunte por que chamavam ele assim. Mas ele estava extorquindo um bandido que era um bandido do Mariel, que dava dinheiro pro Mariel. O bandido se queixou, o Mariel prendeu, saiu no jornal, aquela coisa, foto do meu. E por alguma razão, não sei se os militares disseram para ele me procurou no DOPS, dizendo que sabia que eu era amigo do Mariel, ele queria que eu intermediasse as pazes ali, uma pacificação. Eu disse, olha, por mim tudo bem, não tenho nada contra isso não, mas eu não tenho essa influência toda com o Mariel e nem sei quando eu vou ver mais o Mariel. Estou aqui, não sei o que vai acontecer comigo. Mas ele queria então me agradar e tal, me propôs até fazer uns planos de fuga, que eram claras armadilhas. Ah, claro, vamos fazer, etc. Mas eu consegui então que ele, a pedido dos outros presos, que a televisão, na hora do jogo do Brasil, o Brasil-Tchecoslováquia, o primeiro, fosse posta na maior cela, a gente chamava de Maracanã, que era grandona. E surge essa coisa, torcer ou não pelo Brasil. Porque os que era contra a torcida, não, a ditadura vai se aproveitar. E o outro não, vai se aproveitar, mas nossa torcida aqui não vai influenciar em nada. Mas no final havia uma clivagem que era claramente a seguinte: quem gostava de futebol torcer pelo Brasil. Quem não se interessava por futebol
dizia, não, mas é ditadura, isso, aquilo. Aí, porra, Cada, depois, cada gol do Brasil atrasa em 10 anos a Revolução. Cansei de ouvir isso. depois eu vivi de novo isso, que houve o sequestro de No embaixador alemão, Chile. no qual eu saí. Não, É, para Argélia. Fui para Argélia. sim. E lá nós vimos o último jogo da Copa. Então eu vi o primeiro ao vivo, o primeiro e o último. Tá. Surgiu de novo essa história. Torceu, não. Eu acho que às vezes é uma merda. Deixa eu torcer, não me enche o saco. O fato é que no último gol da final, o gol do Carlos Alberto, mesmo aqueles caras ficavam mais. Todo mundo achou legal, gostou. Ô Cid, você não assistiu? Se não assistiu, procure. Quem está nos vendo, procure para ver o filme do Karl Hamburger, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Aham, é. Então, o filme começa exatamente com essa cena, na PUC, né? A garotada discutindo se ia torcer contra ou a favor, e ninguém aguenta na hora que o Rivelino faz o gol. Até porque você se lembra que o primeiro gol da Tchecoslováquia, feito pelo Petras, O né? cara se ajoelhou. Ajoelha e faz o nome do pai. Pô, que raio de comunista é esse, filho da puta, né? Ora, vou torcer pra essa gente. Né? É isso. Agora, Eu não ainda confundi, não. sobre futebol, antes de voltar para a política, o Brasil ganharia a Copa com o João Saldanha de técnico? Daí Eu tenho opinião. Eu acho que não ganharia, viu? Depois eu vou. Mas eu sou metido a comentarismo esportivo, como todo mundo gosta de futebol no Brasil. Eu acho que o Zagallo ganhou essa Copa. E Saldanha também não ganhasse. Como já disse Pedro Malan, no Brasil é difícil a gente prever até o passado, que dirá prever uma situação em que a gente ganhou com um treinador e eu não sei. Eu sei o seguinte: o Saldanha resgatou o orgulho nacional da seleção com as férias do Saldanha. Claro. Montou um timaço e depois, no período pré-Copa, se desgastou muito. Muito. Sim. O Zagallo, não é justo dizer que o Zagallo pegou um time pronto, porque o Zagallo foi o cara que pôs o Tostão para jogar com o Pelé. O João tinha posto também, mas pôs o Rivelino para jogar na esquerda. Tirou o Piazza do meio de campo, pôs para jogar de quarto zagueiro, onde a seleção não tinha um bom quarto zagueiro, porque nem Fontana nem Joel eram o Joel não era um bom jogador? Era bom jogador, mas o Zagallo achava que ele não fazia uma boa dupla com o Brito. Ele queria um jogador de melhor saída de bola, que o Brito não era exatamente isso. O Joel também não era. O Joel não era um clássico. Pela minha lembrança. Não, era um bom jogador, mas não tinha o poder de passe que o Piazza tinha. Não tinha. Não tinha. Mas, enfim. Mas, sim, se você ele tirou o Marco Antônio na esquerda e botou uma opção mais conservadora, com o Everaldo. Mas aí o Marco Antônio... limitado, mas se segurava ali atrás, né? Que consta que o Marco Antônio deu uma tremida, né? Foi isso. Agora, se você me pergunta isso de novo, na boa ou sob tortura, eu responderia para você. Seria campeão com o João. Melhor ainda do que foi com o Zagallo. O meu temor é que encantasse o mundo e perdesse a Copa. Mais ou menos como 82. Mas, enfim, política e futebol. A ditadura aproveitou o futebol para... Tem algum governo de direita ou de esquerda que não aproveite um esporte de alta adesão popular para se cacifar politicamente? Vou te dar um exemplo, você vai concordar comigo. A gente não precisa... Cuba. Mas... Pode dar de Cuba. Eu morei em Cuba quando... Cid Benjamin. Brasil, tetracampeão mundial. Governo Fernando Henrique Cardoso. Certo? A seleção brasileira sai do Japão, faz um voo de 25 horas, chega em Brasília. Em vez do presidente da República ir até o avião, condecorar cada um dos jogadores e mandá-los para casa descansar ou fazer a festa nas suas cidades, esses jogadores são colocados em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros e levam mais 7 horas sob sol escaldante
para chegar no Palácio do Planalto para beijar a mão do presidente. O único certo ali era o Vampeta, que bêbado deu cambalhota na rampa do palácio. Mas alguns, quando saíram de Brasília e foram para suas cidades de origem, também subiram em carro de bombeiro sem Isso. dormir, que é para saudar os. Ô Cid, se isso é feito durante a ditadura militar, nós teríamos dito, tá vendo como esses caras não respeitam os direitos humanos? Olha o que eles submeteram ao jogador. Não, foi o professor Fernando Henrique Cardoso que perguntava quem era a bola ao entrar no Pacaembu, que fez isso, submeteu os jogadores a isso. Entendeu? Então, não há. Todo e qualquer governo fatura uma vitória esportiva do seu país. Não tem É conversa. verdade. Eu vivi em Cuba, um período que Cuba era uma potência esportiva, com 10 milhões Sim. de habitantes. Era o terceiro na Olimpíada, Não, etc. isso. E é isso. Alguns atletas cubanos eram celebridades nacionais e o Fidel estava ao lado dos caras, para cima e para baixo Sim. e tal. E Sim. ninguém também reclamar. Mas sim, você chegou a fazer matérias sobre loteria no futebol e a corrupção que isso. Quer dizer, E você agora, não. multiplica. Pois Multiplica. pois Eram tempos Agora com analógicos. pois é. Agora com televisão, com essa coisa. Não sei, eu tenho amigos que estão no Ministério da Justiça, eu tenho dado alguns palpites que não têm sido levados em consideração, eu compreendo, o cara nem me responde, porque, na verdade, tem interesses muito fortes a favor da loteria. Mas eu acho que é mais ou menos inevitável que isso traga a corrupção e essa coisa. E tá Eu já bom que trouxe, né? não adianta você proibir no Brasil, Isso. porque hoje em dia o cara pode. Mas você pode proibir, por exemplo, a propaganda no Brasil. Isso eu acho que haveria base legal se quisesse fazer essa história. Porque o futebol é um troço tão importante no país e é muito ruim se desmoralizar. E a loteria no futebol você não acha que são. Enfim, Cid, eu adoro conversar com você, porque você, com toda a história que tem, com tudo que você já lutou, com todo a sua correção de análises, com, enfim, o seu pragmatismo, você continua um idealista, um utópico. Cid, o que hoje mantém a programação esportiva das televisões, dos sites e do Diaba 4 e dos podcasts pelo Brasil afora são as casas de aposta, os clubes. 19 dos 20 clubes brasileiros da primeira divisão têm uma casa de aposta estampada no peito. Tem uma mas aí. eles não estão. Diga. Na Inglaterra, daqui a 2 anos estará proibido que seja a mensagem principal. Só vai poder pôr no ombro. Ora, Cid, aí é a tal história. O que tem que fazer está sendo feito. Regulamentado, vai dar uns 5 bilhões por ano de impostos para o governo e vai manipular resultado de jogo de futebol. Olha, Vai afetar a eu credibilidade seria do jogo. mais exigente. Eu gostaria muito que se tentasse impedir a publicidade dessas apostas na televisão brasileira. Que aí, para isso, eu não sou advogado, mas é uma base legal. Se quiser, vai ver. Por meio que há interesses muito fortes. Sim, Porque essa coisa como se não conseguiu botar. proibir anúncio de É, cigarro, isso. pois Eu é. sei. E Mas mesmo a esquece. bebida. A bebida, eu acho que hoje em dia é só cerveja, né? Porque antigamente era Isso. cachaça, inclusive. Sim, sim. Mas, enfim, eu sei lá, porque o Cid, futebol. Cid, Eu dou escreva o que eu estou muita te dizendo. importância ao futebol, eu dou muita importância. Não pode Eu avacalhar também. esse troço. Vai perder a Escreva, credibilidade. escreva o que eu estou te dizendo. A regulamentação das apostas eletrônicas será a porta de entrada para a legalização dos cassinos no Brasil. É provável. Viveremos para ver isso. É Viveremos para ver provável. isso. Entendeu? Tá. Vamos entrar agora a pegar uma outra coisa. Você tem netos, homens ou só meninas?
Não, duas meninas. Duas meninas. Bom, elas devem gostar de futebol, de alguma maneira, A acompanhando mais você. velha, Luísa, gosta, é muito corintiana. A Júlia também é corintiana, mas não liga a Porque mim. eu ia pegar um pouco isso. A garotada hoje é, o, te prepara para que a tua neta pode começar a torcer Do pelo Barcelona. Manchester, Ué, o Barcelona ou por Real Madrid. Entende? é isso. Porque são os times melhores, são os times que têm os melhores jogadores, são os times que pegam os melhores jogadores que você viu se formar aqui. Quer dizer, eu não sei se você sabe, eu sou Flamengo, Ah, mas é, e, é, e, eu nunca percebi isso, gozado. e tenho Curioso. uma, essa seleção brasileira com jogadores que eu não vi jogar aqui, que não, sei lá, não me comove em nada. Eu vejo um jogo do Flamengo que é de pior qualidade técnica e me interessa, até porque futebol, se não estiver ligado à emoção, perde Claro, muita graça. Eu vejo claro. jogo do Flamengo e jogo da seleção posso ver, mas posso não ver também. O futuro é as pessoas torcerem pelos clubes, mesmo que não sejam das suas cidades? Eu outro dia fiz esse teste numa plateia mais gente, bem mais que dois. E perguntei: quem que você prefere, campeão mundial, o seu time ou a seleção brasileira? Deu 100% seleção, deu o time do coração e não a seleção. Isso também tem uma explicação, né? Primeiro, nós vencemos o complexo de vira-latas. A seleção já ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Deixou de ser uma obsessão. Depois, esse fenômeno que você identifica com a globalização, né? Perdemos os vínculos. Os nossos ídolos todos vão embora. Alguns até antes de se transformarem em ídolos. Antigamente, quando havia uma convocação da seleção, eu discutia com você que a convocação do centroavante do Flamengo foi injusta, porque a do Corinthians é que deveria ter sido convocado. Hoje é o centroavante do Bayern Munique ou do Barcelona, o zagueiro central do PSG ou do Real Madrid, o goleiro do Manchester City ou do Liverpool. Não me diz respeito. Não me diz respeito. Né? Então, ficamos cada vez mais longe, cada vez mais laços esgarçados. É natural que a gente se volte para os próprios clubes. Eu não tenho a menor dúvida. Se me perguntar que eu prefiro o tricampeonato do Corinthians ou o hexacampeonato da seleção brasileira, o tricampeonato mundial do Corinthians. Não tenho dúvida nenhuma. Até Jogadores porque. da seleção brasileira que eu não sabia nem que existia, eu te confesso. Então. Eu acompanho mais ou menos, eu não sabia nem que o cara existia. Mas, Ele o foi para a Cid, seleção. o Cid está sim de casos de jogador da seleção brasileira que é convocado para a seleção pelo que fez na Europa, vem jogar no Maracanã pela primeira vez. Nunca tinha jogado no Maracanã. Saiu daqui tão cedo que não teve chance de jogar no Maracanã. Tá, por fim, a última pergunta, Júlio. O papo tá ótimo, eu adoraria. Podemos até marcar depois com cerveja, aprofundar alguma dessas questões. Mas eu queria falar com você sobre a democracia corintiana. Você, eu não vou dizer que você foi um dos inspiradores, mas foi um dos apoiadores importantes daquele movimento. Tá ali o Sócrates. Isso. Eu cheguei a. Eu tinha uma antipatia pelo Corinthians, que o Corinthians ele queria ser Flamengo. Sempre ganhava do Flamengo. Sempre ganhava Ah, do Flamengo. mas, Imagino que mas sempre assim mesmo. É. não, mas o Corinthians, naquela época, eu passei a ter uma enorme simpatia pelo Corinthians. Era da ditadura, aquele período final, etc. E além de ser um time bom. Agora, você acha, aquela experiência foi ótima, até pelo que ela trouxe de política. Agora, aí voltando ao futebol, a organização da democracia corintiana, ela é eficiente do ponto de vista do futebol? Quer dizer, você não fazer concentração, os jogadores tomarem cerveja no dia do jogo, etc. Porque isso era uma grande. Isso só se manteve porque o Corinthians já estava ganhando. Tinha um time muito bom. Agora, Cid, é um prato feio para o Cid, conservador dizer: porra, isso não pode ser, um bando de bêbados, olha só e tal. Cid,
Cid, Dr. Sócrates dizia o seguinte: sabe por que nós vamos ser campeões domingo contra o São Paulo? Embora o São Paulo seja uma seleção brasileira, o nosso time nem é tudo isso, porque eles olham para esse jogo como a libertação depois de 5 dias de concentração, cada um olhando para a cara do outro. Nós olhamos para o jogo como, opa, chegou a hora da gente se divertir. Nos encontramos no domingo, almoçamos no hotel, vamos para o jogo fazer o que a gente gosta. E ele dizia, a imprensa reacionária esportiva nos critica por tomar cerveja no Bar da Torre ao sair do treino do Corinthians. O Bar da Torre era o bar dentro do Parque São Jorge, onde o Corinthians treinava. Ele dizia, o que eles não sabem é que jogador de futebol gosta de cachaça. O jogador de futebol que sai do treino para casa toma meia garrafa de cachaça depois do treino. Nós íamos ao Bar da Torre, não mandávamos descer engradado de cerveja. Cada um tomava 2 cervejas, nos hidratávamos e íamos para casa tirar uma soneca. Era muito mais saudável. Entendeu? Cid, não há refeição nos times europeus que não tenha uma taça de vinho, seja no almoço, seja no jantar. É hábito. É hábito. Agora, ou você confia no profissional, ou você confia no ser humano, ou você faz uma sociedade de Neymar, de Peter Pan, de gente que não cresce, que não vira homem. Então, aqueles caras tinham dentro deles imbuído esse espírito. Cid, vou te contar rapidamente, eu sei que tempo é tempo, um episódio. Não, eu lancei, pode estender. Pode estender. Eu lancei um livrinho pela coleção da Civilização Brasileira, do Caio Prado, tá? Numa série que ele tinha, Tudo é História, um livrinho de bolso, chamado Emoção Corinthians. Tá? E eu lancei esse livro numa sexta-feira, na véspera da decisão no Campeonato Paulista de 83, Corinthians de São Paulo, numa livraria aqui no bairro do Bexiga, que era do terapeuta do Corinthians, Dr. Flávio Gicovati, o psiquiatra da democracia corintiana. Tá? Muito bem. Eram umas 10 horas da noite, estou lá autografando o livro. Entram na livraria Sócrates, Vladimir, Casagrande, Eduardo e Adilson Monteiro Alves. Eu fiquei honradíssimo. Né? Autografo o livro para eles e estou vendo que eles não vão embora. Estou ali autografando o livro, mas estou vendo eles aí, né? Os 4 conversando na porta. E nada de ir embora. De repente, o doutor Sócrates chega para mim e fala assim, quando você sair daqui, você vai para onde? Eu falei, eu vou jantar aqui com a minha família. Meu pai e minha mãe estão aí, meus filhos, eu vou jantar aqui, numa pizzaria aqui na porta, aqui na frente. Eu falei, nós vamos para lá, nós vamos com vocês. 11h30 acaba a noite de autógrafo. Vamos para a pizzaria. Meu pai sentado na minha frente, ao lado do Sócrates, mesa distribuída. Pedimos as pizzas e tal. De repente, o meu pai levanta, vem atrás de mim e me diz assim, filho, perdemos o título domingo. Eu falei, por quê, pai? O Sócrates já tomou 2 tolipas de chopp. Falei, pai, ele vai tomar mais umas 2. E não é por isso que o Corinthians vai ganhar ou vai perder o título. Meu filho, imagina, domingo tem jogo. Voltou, sentou, jantou, contrariado. Fomos embora. Bom, domingo eu fui ao jogo, claro, e fui para a redação de placar fechar a edição do Corinthians campeão. Quando eu chego na redação, minha secretária Rita me diz, seu pai já te ligou 5 vezes. Liga para ele tá aflito. Ué, ligo para casa. O que é, pai? Filho, você de fato já entende mais de futebol do que eu. Parabéns, somos campeões. E desligou o telefone. Entendeu? Ele achou que o Corinthians já perdeu o título porque o Sócrates tinha tomado 5 chopps. Não é por aí. Não é por aí. O Juca, é sempre um prazer conversar com você. Pena que o canal tem aqui alguma regra, não posso falar 2 horas, estender essa entrevista por 2 horas. Isso é um papo ótimo. E mesmo quando isso diverge, por exemplo, nas preferências clubísticas, eu sempre aprendo com essa conversa. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua aceitação e até a próxima.
Cid Tchau. Benjamin, o prazer foi todo meu. Você sabe que eu tenho você dos mais finos comentaristas e analistas da cena política brasileira. Portanto, a E do honra foi toda futebol, minha. e do Prazer também. futebol também, né? Aí temos divergências, acho que É, inconciliáveis, mas não há de ser nada. Vamos que vamos. Até! é. Um abraço grande, velho. Tchau.